Fala galerinha aí do sétimo ano da Escola Mais Jesus, aqui é o professor Glauber, vamos dando continuidade no nosso assunto sobre simetria. Tá? A simetria ela está presente aí na natureza, nos animais, como podemos verificar aí nesses três animais que foram passados, né? Como nas árvores, nas plantas. A simetria ela também está presente nas invenções humanas. Ó, esse é um monumento ali na França, né? Assim como a simetria também está presente na arte, nas obras de arte. Nós temos aí esses dois exemplos. E o que é simetria? Simetria é uma característica que pode ser observada em algumas formas. Uma figura no plano é simétrica se podemos dividi-la em partes, de tal modo que as partes resultantes dessa divisão coincidam perfeitamente quando sobrepostas, né? Ou seja, quando eu dobrar essa imagem ou essa figura, os pontos eles vão se coincidir, vão ficar um em cima do outro, tá bom? Um bom exemplo disso aqui é aqui a nossa borboleta, né? Quando ela fecha as asas, todos os pontinhos que tem de um lado vão ficar sobreposto ao que tem na outra asa, tá bom? E isso daí nós chamamos de simetria de reflexão ou simetria axial, né? Tá ok? Assim como a simetria ali, ela pode ser vista em polígonos, né? No caso, no plano, eu tenho aqui um hexágono, né? Todos os pontos, se você fizer um corte bem no meio, nós vamos ver que os pontos, quando dobrados, vão coincidir. Ó, fazendo o corte aqui bem no meio, esse ponto aqui, ó, ele automaticamente vai coincidir com esse, tá bom? Assim como os outros vão coincidir, assim como quando eles forem dobrados, tá bom? Ó, podemos observar aqui que a simetria de reflexão, ela funciona como um espelho, né? Ou seja, ela conserva tanto a distância, quanto o tamanho, quanto os ângulos, só que o sentido é oposto, né? Sentido oposto. Ó, como vimos, vamos ver aqui nessa imagem. Esses pontos, ó, estão distante dessa linha aqui que a gente chama de eixo de simetria, né? Tenho dois quadradinhos para cada lado aqui, ó. Dois quadradinhos e dois quadradinhos, tá bom? Formando aí, deixando assim a minha imagem bem simétrica. Ó, aqui eu já tenho um plano de reflexão, ou seja, eu tenho como se fosse um espelho, né? Colocando aí nessa cadeira, bem no meio dela. A reflexão é uma forma de simetria que pode ser associada a um objeto colocado em frente a um espelho. Nesse caso, o espelho representa o plano de reflexão. Olha aqui, ó, nós temos aqui o eixo de reflexão apontando aqui na imagem aqui do gato, né? Eu tenho aqui também o eixo de reflexão aqui na horizontal para mostrar aqui que a imagem ela está espelhada aqui na parte da água, né? A simetria ela também está presente em alguns polígonos. Nós vamos ver aqui os triângulos, né? Eu tenho o triângulo equilátero, o primeiro. Eu tenho no segundo aqui do meio, eu tenho um triângulo isósceles e eu tenho um triângulo escaleno. Três lados iguais, equilátero, dois lados iguais, isósceles e um lado igual, aqui ó, o escaleno, tá? Aqui eu tenho os quadriláteros, né? Eu tenho um quadrado, um retângulo, um retângulo e um paralelogramo. E suas linhas, os seus eixos de simetria. Os pentágonos também com os seus eixos de simetria, pentágono regular e o irregular. Os hexágonos também com seus eixos de simetria. E aqui, só para confirmar ou
mostrar novamente o que seria simetria de reflexão, né? Eu tenho aqui, ó, o recorte, né, feito nessa folha verde, onde o coração que foi recortado, quando ele dobrado bem na linha pontilhada, ele vai ficar, todas as partes vão ficar sobrepostas. Então aí eu tenho uma simetria axial ou de reflexão, né? O eixo de simetria é a linha que vai cortar a figura, né? No caso aqui, eu tenho aqui no centro, eu tenho duas, aqui eu já tenho três, e aqui eu tenho quatro, né? E o círculo tem infinitos eixos de simetria, tá? Simetria de rotação. Na simetria de rotação, a ideia é girar, fazer um giro na minha imagem, né? O nome já diz rotacionar, então eu vou fazer um giro na imagem. Então aqui, ó, só para mostrar melhor, aqui eu tenho aqui os pontos sendo movidos, né? Sempre observando a mesma distância, ou seja, que o ponto A ele tem uma certa distância aqui do eixo na vertical. Quando ele for girado, ele também precisa ficar na mesma distância aqui no eixo vertical, tá bom? O ponto A. Assim como o ponto B também vai permanecer na mesma distância aqui, ó. Essa distância com certeza vai ser igual a essa. Eu tenho três quadradinhos, três quadradinhos. Isso vai permanecer em toda a minha imagem, tá bom? Ó, a mesma distância daqui também vai ser aqui, tá? Por isso que eu tenho aí uma simetria de reflexão, ou de rotação, desculpa. E a simetria de translação é a ideia de mover uma imagem, né? Movendo ela ou em qualquer direção. No caso aqui, ó, eu posso observar aqui em relação aos caranguejos, ó, que ele foi movido, né? Tá até a setinha aqui para mostrar que ele fez esse movimento de transladar, né? Por isso que a gente chama de simetria de translação. Mas a ideia vai permanecer a mesma, tá? O desenho original ele vai ser movido em diversas direções, né? Movido em diversas direções, permanecendo o mesmo tamanho e as mesmas distâncias entre os pontos, tá ok? Beleza? Qualquer dúvida, por favor, não hesite em perguntar. Fiquem em paz.